Bom dia, meu povo, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Estou caminhando aqui, ó, 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem companhia melhor. Amém? Fazendo os exercícios aqui, caminhando, né? Já tá com um tempinho que eu tô aqui e conversando com o Senhor, meu conselheiro. Ô, glória. Irmãos, eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz em saber que nós não lutamos só, e saber que a presença do Senhor é conosco, e saber que Deus nos dá força para vencer a cada dia, para subir a cada dia, de degrau em degrau. Porque só vence, irmãos, quem olha para cima, quem olha para o alvo, quem olha para Cristo, quem olha para os problemas, irmãos, quem olha para a tempestade, quem olha para os vendavais. A tendência é só cair, só descer como Jonas, né? E quando nós somos desobedientes à palavra do Senhor, aí descemos mais rápido ainda. E não é isso que queremos, né? Queremos alcançar a nossa salvação, a nossa vida eterna. Eu sei que é muita luta, porque a palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, irmãos, acredite que a perseguição é em dobro. Acredite que as artimanhas do inimigo é em dobro. E ele se levanta, viu, com grande fúria. Mas aquele que está firme em Cristo, ele não olha para as dificuldades, não. Porque se fosse para mim olhar para as dificuldades, irmãos, eu não estaria aqui. Eu não estaria na presença do Senhor, acredite. Porque desde... Aí você diz assim, já faz um tempo que eu passo por um problema difícil, passo por uma dificuldade. Irmãos, desde 8 anos de idade que eu passo por um problema difícil. Se eu contar a minha vida, você chora. E eu não quero que você chore, eu quero que você se alegre. Um dia eu vou contar meu testemunho. Um dia eu vou contar tudo que eu passei. E como eu superei, como Deus me levantou. E tá já chegando esse dia, né? Eu tô me preparando para que o Senhor possa colocar as palavras certas na minha boca. Porque às vezes a gente vai dar um testemunho, a gente vai falar do amor de Deus. E envolve pessoas, né? E até mesmo da nossa própria casa. E não dá certo. Então tem que orar ao Senhor, pedir sabedoria para não atingir ninguém, para falar com responsabilidade, que o Senhor venha guiar, né? Tudo que nós for falar, o Senhor toma a frente para que a gente solte as palavras certas. E fale só a verdade, né, irmãos? Porque o crente, ele, de verdade, ele não mente. Então, irmãos, é isso. Se eu tivesse de olhar para as lutas, para as dificuldades, para as perseguições, eu já teria desistido de Cristo. 23 anos servindo a Deus, mas só eu sei o que eu passei, o que tenho passado e ainda passo. Mas eu não desisto. Pode se levantar quem quiser, pode jogar pedra, pode dizer que eu não sou mulher de Deus, pode dizer que Deus não é comigo, eu não tô nem aí, irmãos, porque quem me conhece é Deus. Ele sabe do meu coração, das minhas práticas, o que eu faço. E Ele sabe que o meu coração é dele por completo, por inteiro. A minha vida é dele. Então, eu sou uma pessoa, irmãos, que eu já não gostava antes de festa, de farra. Quando eu não servia a Deus, né? Imagine hoje. Cada dia que se passa, o meu amor por Cristo cresce mais. Cresce mais. Aí você pergunta, e os problemas? Os problemas eu vou superando. Nós vamos superando, né, irmãos? Quem tem Deus supera qualquer tipo de atrito, de problema, de confusão, de rejeição, de humilhação. Aqueles que estão firmados na rocha, que estão alicerçados, que estão enraizados na presença de Deus, ele até pode tombar para um lado e para o outro, mas ele não cai, ele não desiste. E aquele que desiste é porque já tinha no coração dele de desistir, de praticar as coisas do mundo, de voltar a comer o seu próprio vômito, assim como diz a palavra do Senhor. Que o Senhor compara aqueles que retrocedem, aqueles que voltam, como um cão que come o seu próprio vômito. Né, irmãos? Então, a Bíblia nos compara a isso.
quando a gente volta para viver, reviver tudo aquilo que a gente viveu no passado. Olha, irmãos, acredito, o preço é maior, viu? Você que já conhece a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e você desistiu, não sei quantos anos você passou na presença de Deus e desistiu por conta dos problemas, eu quero dizer para você, não foi por conta dos problemas, porque problemas todo mundo tem. Só desiste, irmãos, aquele que não está enraizado, aquele que nunca viu Deus, nunca conheceu, porque muitas pessoas estão na igreja, tem muitas pessoas na igreja, mas nunca viu Deus, nunca conheceu a Deus. São pessoas que não estão enraizadas, são pessoas que param, né, no meio do caminho, são pessoas que não olham para Cristo verdadeiramente, mas olham para as dificuldades. E quando a gente olha para as tempestades, para as dificuldades da vida, a gente não consegue prosseguir. Se a Bíblia diz, irmãos, que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus, e por quê que nós vamos desistir? Por que nós vamos parar? Se o nosso alvo é Cristo, a nossa direção, irmãos, é o céu, não é voltar. Nunca vi dizer que alguém que saiu da presença de Deus, que retrocedeu, que voltou para o passado, para viver as coisas que vivia antes, que essa pessoa é feliz, que essa pessoa prosperou. Pode até prosperar por algum tempo, mas depois o diabo, mesmo, ele tira, né, tudo que você conquistou. Por quê? Porque você não está alicerçado em Cristo, não está alicerçado em Deus. Como é que Deus vai ajudar? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não quer saber dele, que vira as costas para ele? Aí tem gente que diz que foi Deus que virou as costas, mas não foi. Na verdade, foi nós que saímos da posição. Olha, irmãos, a mão de Deus está assim, ó, sobre nós. Nós estamos debaixo da mão de Deus. Não é Deus que tira a mão, é nós que saímos de debaixo da mão dele. Então, nós temos que vigiar, entendeu? Nós temos que vigiar cada vez mais, pedir sabedoria a Deus, pedir discernimento, pedir força. E vigiar, irmãos, para não cair na cilada do diabo, porque o diabo é assim. Ele é astuto, ele é sagaz, ele só tem uma brechinha. Ele não precisa que você escancare as portas não para ele entrar nele, só precisa de uma brechinha. Entendeu, irmão? Só precisa de uma brechinha, que você abre uma brechinha para ele poder entrar. E quando ele entra, acredite, ele vai deixar a tua casa toda bagunçada. Ele vai destruir tua família. Ele vai destruir teu emprego. Ele vai destruir teus amigos. Ele vai destruir tua família, teus filhos. Então, por quê? Pela brecha que você abriu. Ele não vai destruir só você. Ele vai destruir você e sua família. Então, irmãos, persevere. Não desista de Cristo não, porque Ele jamais desistirá de nós. Ele nos ama de verdade. E aqueles que desistem, irmãos, é porque não é as dificuldades. Como eu já falei, desde 8 anos de idade, só Deus sabe o que eu passei, o que eu enfrentei, o que eu fiz, o que eu chorei, né? Mas permaneço firme. Por quê, irmãos? Eu tô tocando nesse assunto. Porque eu quero dizer para você que não é as dificuldades que nos tira da presença de Deus. É a falta de perseverança, é a falta de amor em Cristo, é a falta de amor próprio. Você não pode desistir de Deus, nem pode desistir de você. Quando você desiste de Cristo, você está desistindo de você. Você vai fazer as coisas que o mundo oferece. Você vai beber, você vai prostituir, você vai participar de festas, de coisas mundanas, de coisas, conteúdos sujos. E tem aí, exposto aí para quem quiser, né, irmãos? Então você está desistindo de você também, ou seja, você está ceifando a sua vida aos poucos. Você está adoecendo o teu corpo com drogas, com bebida, com maus pensamentos, destruindo o templo do Espírito Santo, porque o Senhor vai dizer na sua palavra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então tem coisas, irmãos, que Deus vai permitir. Quando a gente é ovelha rebelde, sai da presença de Deus e volta para o mundo a fazer as coisas que a gente fazia antes, tem coisas que Deus permite. Tem pessoas que volta para o mundo e depois volta para a presença de Deus. Na dor, viu? No choro, na angústia, destruído. Mas volta. E tem aqueles que não dá tempo de voltar, irmãos. Porque o próprio diabo ceifa a vida dele lá no mundo. Oh, irmãos, é muito triste. Muito triste. A gente já conhece a palavra de Deus.
a gente já conhece os mandamentos de Deus e voltar a fazer todo mundo isso, praticar tudo aquilo, irmãos, e a consciência nem doer, porque nunca conheceu a Cristo. Aquele que conhece a Cristo de verdade, irmãos, se ele pegar uma vezinha só, ele vai cair em pranto, vai cair em lágrimas, vai se arrepender, vai pedir perdão, vai ficar com a consciência pesada. Mas aqueles que estavam só na casa de Deus e estavam só ali sentado, falando só da boca para fora e não praticando as coisas de Deus, né, irmãos? Aí aquilo ali, ele vai pecar e pecar e pecar e não vai sentir arrependimento nem remorso, né? Não vai sentir. Então, irmãos, essa é a diferença daqueles que estão alicerçados e aqueles que estão só na terra rasa, né? Não se aprofundou verdadeiramente. Então, irmãos, qualquer ventinho, qualquer tempestade, qualquer cara feia vai tirar a pessoa da presença de Deus, dos caminhos de Deus. Mas aquele que está enraizado, não. Não tem cara feia, não tem tempestade, não tem pessoas que persigam, não tem pessoas que caluniam, não tem calúnia, não tem nada, irmãos. Tudo isso eu passei, mas estou aqui de pé. Tô nem aí. Se a pessoa dizer, ela não serve a Deus, usa calça comprida, usa maquiagem, usa batom. Tô nem aí. Quem me conhece é Deus. Eu não preciso das pessoas para me levar para o céu, eu preciso de Deus. Não adianta ser bonito por fora, tá perfeito por fora e por dentro tá um sepulcro caiado. A Bíblia fala, né? Tem túmulo que tá uma maravilha, com cerâmica, azulejos, porcelanato, linda por fora, mas por dentro o que é que tem dentro de um túmulo? Ossos secos, ossos podres, carne podre. Então, irmãos, mesmo assim, é a vida de um crente disfarçado, de um crente mascarado. Deus não quer máscara, Deus tira a máscara, Deus arranca a máscara. E cai por terra e todo mundo vai descobrir quem é quem. Então, irmãos, é melhor você ser verdadeiro. É melhor você ser verdadeiro. Eu uso minhas calças compridas, uso, vou continuar usando. Não uso roupa escandalosa, mas estou na presença de Deus e Deus me conhece. E Deus está me vendo que eu sou mulher de Deus de verdade do que eu tá. Toda compostazinha, toda vestidinha, com a roupa arrastando no chão, dando uma de santa e tá praticando as imundícias do mundo. E tá traindo o esposo, tá traindo o namorado. E tá se levantando contra a igreja. E tá fazendo motim contra a igreja. Colocando irmãos contra irmãos, como eu vejo muito isso aí, você sabe que tem, irmãos. Não diga que não tem, não, porque tem. É o que mais tem dentro dessa igreja. É irmãos, lobos disfarçados de ovelha, né? Por fora bonitinho, mas por dentro um sepulcro caiado. É triste, mas é a verdade, irmãos. É a verdade e a verdade ela tem que ser dita, né? Então, é melhor as pessoas te verem e dizer, você não serve a Deus, mas Deus te vê como serva de Deus. Deus te vê como homem de Deus, como mulher de Deus, do que ter uma multidão te aplaudindo e dizendo que você é de Deus e Deus vendo que você não é. Então o que é que adianta, irmãos? Quem vai te levar para o céu são as pessoas ou é Cristo? Então o que importa para mim não é o que as pessoas falam. As pessoas podem falar o que quiser, irmão. Não tô nem aí. Tô nem aí. O que serve para mim, eu guardo no meu coração e pratico. Mas o que não serve, eu jogo no lixo, entendeu? Então é isso. Senti de trazer essa palavra de Deus porque eu sei que muitas pessoas estão vivendo assim, né? Com pele de cordeiro, de ovelha, né? Mas, infelizmente, lobo, né? Isso é a verdade. Então, não adianta. Não adianta mentira, não adianta falar que serve, não adianta dizer que busca a Deus de verdade. E Deus te conhece, Deus me conhece. Amém?